Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 17 de setembro, domingo, dia do Senhor. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículos de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? O tema do perdão será o central no Evangelho de hoje. E para os judeus, o perdão deveria ser oferecido pelo menos uma vez. Mas até 7 vezes seria muito difícil. Então, quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes eu devo dar oportunidade para o meu irmão? De início parece que é simples essa resposta. Devo perdoar infinitamente, porque todos os dias Deus nos perdoa. Todos os dias nós pecamos, porque o pecado não é só fazer coisas erradas, mas deixar de fazer o bem. Pecamos também por omissão, pecamos também por muitas vezes não fazer nada e ficar de braços cruzados. Então, se Deus nos perdoa infinitamente, nós devemos também infinitamente perdoar as pessoas. Jesus então respondeu: Eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O perdão não é uma questão matemática. Não adianta querermos, ao longo da nossa vida, ficar contando quantas vezes já perdoamos. Mas o perdão deve ser constante. O perdão deve ser um exercício diário. E só é capaz de perdoar quem se sente perdoado por Deus, quem se sente reconciliado pelo Senhor. Quem entende que Deus nos perdoou, então nós devemos perdoar o próximo. Por isso disse Jesus: o reino dos céus é como um homem que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e seus filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. Aqui nós observamos este empregado que afundou a sua vida em dívidas e foi acumulando dívidas, juros, e era impossível pagar essa dívida. E para a lei do povo judeu, se uma pessoa tinha uma dívida muito alta e não tinha condições de pagar, ela era vendida como escravo, junto com a família, perdia todos os seus bens, sua liberdade, perdia a sua família. Diante dessa dor de perder tudo, o empregado caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. O empregado não perdeu a esperança, o empregado não perdeu a vontade de viver e tinha esperança de pagar um dia a dívida. Por isso se ajoelha e pede um prazo, na esperança de um dia pagar a dívida. Mas o patrão sentiu compaixão e não lhe deu um prazo, mas perdoou a sua dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas, um valor insignificativo. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro caiu aos seus pés e suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Aqui nós vemos uma atitude parecida. Esse empregado agora está cobrando uma dívida. E seu companheiro se ajoelha com humildade, pede um prazo, pois também tem esperança de pagar a sua dívida. Mas aquele empregado não quis saber, maltratou seu companheiro, mandou jogá-lo na prisão.
Não teve nenhuma compaixão, não teve nenhuma misericórdia, mesmo sabendo que o valor era pequeno, era um valor insignificativo. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter perdoado teu companheiro, ter compaixão dele, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse o último centavo. E assim, é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Então a conclusão é muito simples. Se nós temos uma dívida imensa com Deus, impagável, Deus nos perdoa, então devemos perdoar também quem nos ofendeu, pois a ofensa do próximo a nós é muito pequena, é incomparável, pois a nossa ofensa a Deus é muito maior. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.